hoje, né, a gente comemora o Dia do Psicólogo e muita gente ainda entende que o papel desse profissional ocupa na sociedade muitas vezes aquilo que é só para uma emergência ou para uma loucura. Aquele menino, eu não estou aguentando aquela pessoa, então aquela pessoa precisa procurar um psicólogo para que eu possa viver bem, mas não é bem assim, né? A gente sabe que com a graça de Deus e com a evolução, com a abertura de cabeça das pessoas, a gente está entendendo melhor esse papel. Mas para a gente conversar melhor sobre isso e entender, eu recebo aqui o nosso amigo psicólogo Francisco. Bom dia, Francisco. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Que bom. Que alegria, Francisco. Já de antemão, o que é o psicólogo? Então, o psicólogo ele vai trabalhar a saúde mental aonde ele estiver inserido no trabalho, né? Desenvolvendo o emocional, a parte socioeducativa, aonde ele pode promover o ser humano, as suas potencialidades, é aí que ele vai trabalhar. Vem cá, então assim, existem muitas áreas que você está falando, né? Na educação, na saúde mental e colaborar para que esse ser humano possa entrar em contato com a própria vida, com a própria essência e se desenvolver. Quais são as áreas de atuação? Olha, eu brinco que aonde tem ser humano pode ter psicólogo. Legal. Né? Mas atualmente nós temos a área jurídica, a hospitalar, a educacional. Esporte, que está crescendo muito. Mas temos a área da pesquisa, temos a área do desenvolvimento de novas ferramentas, temos a área clínica. Né, são as mais conhecidas, vamos dizer. A área do trânsito, que é muito importante no Brasil, é muito forte. Dá um exemplo pra gente. A do trânsito, por exemplo, a questão da elaboração de novas leis, de entender como é que é o comportamento das pessoas no trânsito e o que a gente pode fazer. Olha que legal. Medida socioeducativa, a área da dependência química. Aonde tem ser humano, a gente pode estar inserido ali para estar ajudando. É isso mesmo, eu imagino, né? Cada dia é uma surpresa, né? Nós, seres humanos, somos uma caixinha de surpresa. E você optou pela área? Optei pela área porque sempre fui apaixonado por ser humano. Quando me falaram, foi o meu amigo o João Vitor, médico psiquiatra, ele falou, existe a psicologia. Eu falei, nossa, que negócio é esse? Ah, você estuda o ser humano. Meu coração já bateu mais forte. Eu lembro assim de estudar o ser humano? As relações... Eu falei, aí pronto, ali já entrou na minha mente, eu já sabia que era isso para minha vida. E hoje você atua na área da psicologia clínica. Exatamente, psicologia clínica, já fiz pesquisa científica, iniciação científica e pretendo também, em algum momento, voltar a essa área científica também, mas sempre mantendo a clínica aliada. Olha só, né, a gente olhar na linha do tempo, na civilização, na evolução das pessoas começarem a cuidar mais de si, Sim. Não é só porque eu tenho um problema que eu devo procurar um psicólogo. Enquanto eu vivo, eu tenho as minhas angústias, né? Eu tenho os meus desafios, as minhas questões, eu preciso me ouvir. As pessoas, elas têm um preconceito, né, em relação a essa profissão, porque elas consideram uma dificuldade muito grande em aceitar. Por quê, Francisco? É uma área muito sensível nossa, né? As emoções... o que passa dentro da gente. Então, dependendo da vivência da pessoa, ela cria cascas, ela cria bloqueios. Só que eu tendo a pensar que é mais por ignorância, por não conhecer. Porque a pessoa, às vezes, quando ela fala assim, tô querendo participar, fazer terapia, mas tenho preconceito. Eu falo, vamos conversar. E aí eu apresento a psicologia bem devagar. Olha, a psicologia é para você se sentir bem, você falar, ser acolhido. Por que não? Qual que é o problema de ser acolhido por outra pessoa? Ser ouvido atentamente por outra pessoa? Exatamente. E a pandemia, nós vivemos essa realidade 2 anos atrás, foi uma catástrofe em que as pessoas viram que realmente é necessário. Assim como uma doença física, né, uma questão, seja diabetes, algum problema cardiovascular, ou seja um problema físico comum que nós encontramos, a gente sabe que a gente precisa de tratamento e cuidado. E a pandemia mostrou como nós, seres humanos, temos as nossas limitações. Com certeza, com certeza. Na psicologia clínica, assim, foi um choque, né, porque as pessoas, não só com elas mesmas, elas tiveram um problema, mas também nos relacionamentos. Elas ficaram em casa, né, isoladas, elas tendo problema consigo mesmas, a ansiedade social, a questão da doença, né, e também problemas de relacionamento. Então,
aflorou muita coisa. E aí a psicologia que também cresceu, porque viu a importância dela nas nossas vidas. O ser humano, ele é complexo, né? E ele é envolvido por várias dimensões. A dimensão humana, psicológica, espiritual, né? Como a psicologia pode ajudar todas essas dimensões estarem integradas? Porque eu penso assim, que nós somos como se fosse uma mesa, né? Devemos estar com as perninhas assim, todas equilibradas. Não adianta uma dimensão estar lá no ápice e a outra, né, enfraquecida. Como que a psicologia, então, pode fazer com que esse ser humano cresça também até nas outras dimensões? Sim. A psicologia ela é muito conectiva. Ela conecta, por exemplo, esse conhecimento de que o ser humano ele é biopsicossocial e espiritual veio das pesquisas dos teóricos da psicologia, né? De entender como é que o ser humano funciona. Então, quando você entende como o ser humano funciona e de que forma promover esse potencial do ser humano, e aí sim você consegue explorar outras áreas, a espiritualidade, os esportes, os relacionamentos, a parte educativa, porque você entende como aquilo funciona de certa forma. E as pessoas têm curiosidade, né? Muitas pessoas elas relutam em procurar o profissional, se descuida da saúde mental, transfere os seus problemas para os outros. Sim. Né? Como nós falamos no começo do programa sobre controle, né? Eu tô cansada da vida, eu tô de saco cheio, eu não aguento mais, porque o meu chefe não me vê, porque o meu marido não me valoriza, os meus filhos não cuidam de mim, a vida que é horrível para mim. Pois é. E a pessoa ela não se dá conta como o psicólogo pode ajudar, né, nessa harmonia, principalmente, né, como o senhor disse, né, irmão, nas dimensões da vida espiritual, física, emocional. Sim. Eu estava pensando bastante como responder isso para que as pessoas compreendam o papel da psicologia. E eu estava pensando em algumas coisas da nossa casa, por exemplo, né? Quando algum eletrodoméstico começa a fazer um barulho diferente, a gente, vai queimar. Vai queimar. Aconteceu alguma coisa. Sente um cheiro, né? Meio estranho. Sente um cheiro. E esse liquidificador aqui tá cheirando estranho. Vai logo correndo, né? Ou quem dirige um carro fala, ixi, que barulho é esse aqui? A pessoa se atenta. Só que, por ser algo do nosso dia a dia, geralmente a gente, eu acho que foi tal coisa que aconteceu. Ou não, eu vou pesquisar o que é para resolver aquele problema. Já o psicólogo é você escutar a si mesmo, né? Os sinais que o seu corpo dá, um sofrimento, algo que você está passando, às vezes o sono, a maneira como você acorda, como você reage emocionalmente. Isso aí são sinais de possíveis problemas, possíveis coisas que você pode lidar. E o psicólogo vai te ajudar a entender isso. É como se fosse um mecânico de ser humano, vamos dizer assim, né? Para todo mundo entender. E não é aquilo que resolve pronto. Né? Não. Às vezes leva uma vida, porque você precisa daquela manutenção constante, dependendo da situação, ou você vai olhando que existem outras coisas que precisam ser cuidadas, olhadas. Francisco, e aquilo que não é olhado, não é cuidado na nossa saúde mental, ela de algum jeito vai falar, né? De algum jeito vai falar, tá? E o nosso queridíssimo Freud, ele fala bastante sobre isso, né? Ele, que foi o pai aí da psicologia, ele viu que algumas coisas que não são faladas, a gente não entra em contato, elas acabam saindo por algum lugar. De algum jeito. De alguma maneira, algum sofrimento. E aí é preciso a gente entender. Então, vocês são seres humanos complexos, nós somos seres humanos complexos, por que não entender um pouco mais desse funcionamento, né? Francisco, para quem está em casa, está se sentindo agora com algum problema, quando o carro está com problema, a gente sabe, olha, é esse tipo de mecânico, é esse lugar que eu vou levar. Como que a pessoa que está em casa agora, ela pode também descobrir e ir à busca de um profissional na área da psicologia ideal para aquele problema que ela está se sentindo? Exatamente. Hoje nós temos a vantagem da internet ao nosso favor. Nós temos aqui, por exemplo, as pessoas vendo a gente na internet, na TV. Busque o conhecimento, veja vídeos. Eu estou me sentindo de tal maneira. Coloca lá no YouTube, coloca em algum canal que você gosta. Aqui na TV Aparecida, tenho certeza que tem alguns conteúdos. Primeiro, entre em contato. E aí, você entrando em contato, você vai ver, olha, tem profissional aqui, tem profissional ali. Mas aí você, ouvindo alguns profissionais, você vai se identificando. Eu digo assim, qual que é o profissional mais ideal para mim? Aquele que você se identifica, cria uma conexão. Que você consegue verbalizar melhor. Verbalizar, olha, com aquela pessoa eu vou conseguir verbalizar. Eu brinco assim, você não tem que fazer terapia comigo.
você pode fazer com quem você se sentir à vontade. Não tem que ser todo mundo comigo, não. Não. Nem eu faço terapia com uma pessoa que eu me sinto à vontade. Então, sim, se abra a quem você sente conexão para aquilo. Inclusive, você está dando esse exemplo, né? E tem assim as indicações. Né? Irmão Marco Lucas, quem é seu psicólogo? Ah, é fulano de tal. Vai nele que ele é ótimo. Para ele. Pode ser que você vá nesse e não se identifique, não se sinta à vontade, relaxado. Enfim, dá um tempo, sente o terreno. E aí você percebe, porque aí você vai também conversando com um com o outro, porque hoje, graças a Deus, as pessoas têm acessado melhor e mais, né? Exatamente. O trabalho do psicólogo. E aí é legal você, sim, escutar, porque existem várias formas. E aí que tá, né? Onde é que eu falo, é onde que eu vou escutar. E cuidar de si, então vamos até para um outro teórico, né? Cuidando da saúde mental, ele diz, né? Eu quero estar vivo quando morrer, né? Que é o Winnicott. Quero estar vivo para quando morrer. Por quê? Eu quero estar vivo, eu quero saber de mim, eu quero estar cuidando de mim, mesmo se eu estiver doente. É saber cuidar de si. Exatamente, o Winnicott é maravilhoso, né? A gente tem que buscar essas conexões, ele fala muito do objeto transicional, né? Que essas transições entre a vida, e aí a gente pode ir se conectando e entendendo um pouco mais como é que a gente funciona. Então busque, sai um pouco da ignorância ali, deixa eu entender esse negócio de saúde mental. Vai em direção e veja onde você se conecta. Tem gente que tem preguiça, né? Fala assim, eu não quero ir no psicólogo porque vai perguntar lá da minha infância, minha amiga e meu amigo, e agora que está escutando acima de 60 anos. Ai, já falaram sobre mim, ai, eu não tenho preguiça, porque eu vou contar lá que minha mãe nasceu, lá e tal, tenho preguiça. Por que você tem preguiça de falar? Aí tá dizendo alguma coisa também, né? Exatamente. Às vezes é tanta coisa, né? O psicólogo, de fato, ele vai lá no mais profundo, né, do ser para ajudar também, né? A gente é igual um porão, né? A gente vai juntando tanta coisa ali que não serve para nada e o psicólogo parece que ele vai, vamos tirar isso aqui, ó, vai limpando, né, o terreno para que você possa viver de uma forma mais leve, né? Então é importante. Então, gente, psicologia não é para quem tá louco, não é para quem tá doido, não, mas é para quem quer viver melhor. Exatamente. Né? Então é importante e o Francisco nos ajuda com isso também, né? Isso aí. E tem um aspecto importante, ele vai fazendo esse aprofundamento, mas eu quero deixar muito claro para todos, de uma forma humanizada, com empatia, com acolhimento. Não é assim, vou chegar no psicólogo, vou ter que falar. Não, vai ser um processo, vai ser com conexão, com acolhimento. Então, calma. Você não vai ter que chegar lá e já abrir tudo. Vai no seu tempo. Sim. Né? Deixar muito claro isso para as pessoas. Isso é tão gostoso. Pois é. Como é gostoso você ter um espaço que te acolhe, uma pessoa que você pode confiar, que tem segurança, que tem privacidade, né? Tem ética, que você pode ser você. Mas o que eu falo é tão ridículo. Eu tenho vergonha das coisas que eu falo e por isso mesmo. Vai lá se escutar. Sabia que o ouvido mais próximo da gente ao nosso mesmo, a gente às vezes não, a gente precisa se escutar. Por isso que é importante esse espaço que existe exatamente para acolher você. Muita coisa às vezes no coração, na vida da gente está cheio, transbordando, é porque a gente precisa falar, porque a fala cura e cura mesmo. Com certeza. Sou testemunha disso, por isso eu defendo. Isso aí, maravilha. Né? Como super concordo, super concordo. Francisco, muito obrigada. Parabéns que pela profissão, pela missão e pelo dom. Muito obrigado. Agradeço aí o espaço de acolhimento de vocês também. Maravilha, parabéns. E você que acompanhou aí também, entre em contato com o Francisco que ele vai te ajudar melhor, tá bom?